Para fazer essa blusa, vamos precisar de duas medidas. A primeira medida, a parte mais alta do ombro, eu vou começar a tirar a minha altura, a altura da minha blusa. Então, eu marco a altura da minha blusa, que é a primeira medida que eu vou precisar. E a segunda medida é o contorno do busto. Então, eu certifique que a sua fita métrica não vai estar decaída a parte de trás, ela tem que estar certinha, bem certinha mesmo, mas também espaçosa um pouquinho, não tão apertada a fita, mas vai tirar a medida do contorno do teu busto e são essas as medidas que vamos precisar. Depois de recortado no tecido, a parte da blusa ficou com 90 cm por 50, a primeira faixa 1,50 m por 5 cm, a de acabamento 30 por 30 e a última 1,80 m por 10 cm. Essas são as medidas que eu concluí que a minha blusa pudesse inteira. Então elas ficaram com essas medidas, mas vai de acordo com as medidas que retiramos lá à frente, ou seja, as medidas do ombro e da circunferência do busto que retiramos lá à frente. E para começarmos, vamos passar a primeira costura, que é fazendo duas dobras nas laterais de 90 centímetros. Essas dobras têm que ser feitas do lado avesso, tá? E elas têm que ser bem finas, o mais fina possível que conseguires fazer, para dar um acabamento melhor, ficar mais lindo e muito mais chique a nossa blusa. O acabamento assim vai ficar melhor, mas vai de acordo com a tua agilidade aí. E com isso vais passar uma costura reta. Antes de eu passar a costura reta, eu acabei não mostrando aí, eu decidi mostrar-vos os próximos passos. O próximo passo é que eu vou dobrar o meu tecido ao meio e vou voltar a dobrar do outro lado outra vez, ou seja, dobro e volto a dobrar para outro lado. Feita essa dobra, eu vou retirar a medida da gola da nossa blusa. Vou tirar a medida da gola da minha blusa. Então, a medida da gola da minha blusa, ela ficou com 8 centímetros por 8. Então, 8 da lateral da parte de baixo, 8 na parte vertical e 8 na horizontal também. E vou marcar aquela medida. Eu recomendo usar uma coisa, meio para fazer esse meio círculo mais certo. Então eu usei uma tampa para fazer esse meio círculo e vou contornar através dos 8 centímetros que eu marquei, acertar bem nos pontos que eu marquei e fazer esse meio círculo aí com uma tampa. Pode usar uma tampa, um prato, o que seja redondo para tirar um meio círculo, para ficar mais correto, mais certo aí. Então eu retiro essa medida e aí onde eu tô a mostrar é que eu vou recortar. Com isso eu vou pegar a parte menor agora, que é de 30 por 30, vou dobrar ao meio e vou fazer o que? Eu vou dobrar ela também da mesma forma que eu dobrei na blusa. Vou marcar mesmo tamanho, vou marcar o 8 centímetros também, só que dessa vez vai ser diferente. Eu vou marcar 8 centímetros e depois vou marcar de 8 para 12. Eu não sei se deu para entender, mas espero que sim. Vamos marcar de 8 e depois de 8 vou marcar 12 centímetros, porque a partir daí vai ficar aquele acabamento, vamos pôr na gola da nossa blusa. Então eu faço essa medida na parte horizontal e também na vertical. Vou usar o prato outra vez para fazer aquela meia circunferência, meio círculo, na verdade é um meio círculo. Vou fazer um meio círculo outra vez para ficar certinho e ficar bem bonitinho o acabamento depois, né? Não sou tão certa assim na mão, então vamos lá. Vamos usar uma coisa circunda. Então eu posiciono aí e faço aquela marcação de forma certa para ficar bonita, né? Melhor. E vou recortar
aquela parte. É aquela parte que eu vou recortar. Então é só isso que vamos fazer. Vamos fazer aí da mesma forma e recortar. Depois de feito essa parte, as costuras, eu passei as costuras que eu havia vos dito que ia passar. Elas ficaram assim, bem bonita. Agora, vou dobrar ao meio. Vou dobrar outra vez e vou fazer aquele recorte que eu já havia dito que ia fazer, né? Que é aquele recorte de 8 por 8. Usava um pratinho para recortar. Então é só isso que eu vou fazer. Depois de recortar a parte que vai dar o acabamento da gola, eu vou passar um zigue-zague à volta. E com essa costura passada, eu vou abrir a minha blusa direitinho, vou abrir ela ao meio, vou abrir ela certinha. Mas tem a opção de você dobrar 2 vezes e passar uma costura reta para já dar o acabamento na parte da gola. Mas eu decidi fazer de outra forma e é agora que eu vou mostrar-vos. Então eu viro a minha blusa do lado direito e vou posicionar aquela faixinha que eu recortei, lembra aquele recorte que fizemos? Então vou passar zigue-zague, passei o zigue-zague em volta, vou posicionar ela ali no meio e vou passar uma costura bem lá no meio. Vou centralizar direitinho, passar uma costura bem lá no meio, uma costura reta. Depois que essa costura foi passada, eu vou fazer mini recortes a volta toda, tomando sempre cuidado para não ultrapassar a costura e fazer o recorte. Vou virar agora a parte que eu fiz para dentro e vou passar a ferro. Depois que eu passo a ferro, eu vou virar com calma aí para mostrar-vos como vai ficando e vou passar a ferro. Então eu vou passar isso tudo que eu virei agora a ferro. Depois que eu passar a ferro, eu vou passar um ponto por cima. Pode passar 2 costuras se quiseres, mas isso fica ao seu critério para deixar ela mais parada no lugar, ou seja, ela não vai mover depois. Então que eu fiz isso, eu passei o ponto e ficou assim a nossa costura muito gira e encantadora, não tá? O acabamento eu gostei bastante, mas pode fazer do outro jeito que eu mostrei para vocês. Agora vamos pegar na nossa faixa, vou abrir a faixa, já fizemos vamos fazer o recorte na faixa. Antes vamos reservar a faixa, vamos abrir a nossa blusa e fazer um recorte na blusa. Para isso eu vou fazer o seguinte, vou pegar a minha blusa, dobrá-la ao meio e fazer o recorte. Farei isso com o outro lado da blusa também, ou seja, uma para a parte da frente e outra para a parte das costas. Esse mini recorte tem que ser bem pequeno, é só para visualizarmos onde é o meio da blusa, para depois centralizarmos ela com a faixa. Por isso vamos fazer ela na faixa e também na blusa. Com esses mini recortes feitos, vamos sempre verificando se está tudo limpinho, tudo certinho, para quando chegarmos nos outros passos ser mais fácil. Recorte, fazer isso, corta sempre os excessos de linha e deixa limpo. Feitos os recortes nas faixas, nós vamos agora posicionar direito com o direito e nesse recorte vamos encontrar o recorte da faixa com o recorte da blusa. Faremos isso do lado de trás e do lado da frente com a outra faixa menor e a outra maior, a faixa que tem largura de 5 e a faixa que tem largura de 10 centímetros. Eu farei isso com as duas.
Depois de feito isso, eu vou alfinetar direitinho, vou colocar 3 alfinetes bem direitinho aí. Alfineto e depois passo uma costura reta. Então vou alfinetar para deixar mais seguro e vou virar para o lado que tá menor que da blusa e passar uma costura reta. Farei isso com o outro lado também. Depois de costurado, agora eu vou pegar a minha blusa, vou abrir a faixa, vou pegar a costura que sobrou ali, vou virar ela e dobrar um pouquinho para tampar aquela costura que fizemos agora. Então aquela costura não vai aparecer, ela vai ficar embutida. Farei isso com o outro lado, irei dobrar até o final, irei dobrar, alfinetar, irei dobrar, alfinetar, assim sucessivamente. Vou dobrando para deixar o acabamento certinho dos dois lados. Eu aqui estou mostrando como eu fiz, como eu fui fazendo na máquina para costurar, para ser mais fácil o visionamento aqui. Então fui fazendo isso. Chegando no final, eu dobro para dentro a faixa, uma parte da faixa, dobro metade, depois dobro metade da outra e uno as duas juntas. Farei isso com a parte da frente e também na parte das costas. Farei isso nas duas faixas. E esse vai ser o resultado final. Só iremos fazer mesmo isso. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o vosso like, se inscreva no canal, ative o sininho e é isso. Um super beijo pra vocês e tchau!